Muito bem, estamos iniciando nossa terceira videoaula do segundo semestre de 2015, Doutrina e Convênio, sessão 88. É um prazer tê-lo conosco novamente. Na introdução de Doutrina e Convênios 88, vemos que alguns sumos sacerdotes da igreja estavam reunidos. Eram 10 sumos sacerdotes. O profeta Joseph, seu pai Joseph Smith Sr., Sidney Rigdon, Orson Wright, Hyrum Smith, Neil K. Whitmer, Frederick J. Williams e Ezer Tyree, assim como John Murdoch. Então esses homens estavam reunidos numa conferência e foi a respeito desta conferência e destes homens que recebemos a sessão 88. Então, ao estudar essa sessão 88, vamos inicialmente estudar os versículos 1 a 4, tá certo? E você vai ler estes versículos e procurar o que estes homens queriam, o que podemos aprender sobre eles e qual a promessa que o Senhor fez para estes homens. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Então vamos às respostas aí dessas perguntas. Então, o que estes homens eles realmente queriam? A resposta está aí no versículo 1. Eles queriam saber a vontade do Senhor quanto a eles. Esse é um desejo constante dos santos dos últimos dias. Saber o que o Senhor deseja que nós façamos. Talvez alguma vez você já orou ao Senhor, solicitando a Ele também a vontade dEle quanto a você. Bom, e quem eram esses homens, né? Ou que tipo de homens eles eram? O versículo 2, ele dá alguns indícios da vida desses homens. Ele diz aqui que os anjos regozijam-se por vossa causa. Então, imagine a alegria dos anjos pela vida dessas pessoas. Eles também falam que suas orações subiram aos ouvidos do Senhor. Era alguém que o Senhor ouvia com muita constância. Também vemos que os livros, o nome destes homens estavam registrados no livro dos nomes dos santificados, aquele do mundo celestial. Então isso mostra claramente a qualidade de homens que eram estes 10 sumos sacerdotes reunidos. Bem, o Senhor então fez uma promessa para eles. No versículo 3 diz assim: vos envio o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo da promessa, ou esse Consolador é a promessa de vida eterna. Bem, a pergunta que eu vos faço é: quem é este outro Consolador? E o que significa essa promessa dada pelo outro Consolador? Quem dá essa resposta sobre o outro Consolador é o nosso amado profeta Joseph Smith. Ele diz o seguinte: fala-se de 2 Consoladores. Um é o Espírito Santo, o mesmo que foi dado no dia de Pentecostes, e aquele que todos os santos recebem depois da fé, arrependimento e batismo. Esse primeiro Consolador, ou Espírito Santo, não tem outro objetivo senão o da inteligência pura. Ele tem maior poder para alargar a mente, iluminar o entendimento e encher o intelecto do homem, embora o efeito visível no corpo não seja tão notável. Então, este é o primeiro Consolador, o Espírito Santo, aquele que recebemos logo após o nosso batismo. Quando Cristo estava na terra, o Espírito Santo não era necessário, mas foi prometido aos santos que ele viria, e receberam então no dia de Pentecostes. Bem, e o outro Consolador? Joseph continua: o outro Consolador de que se fala é um tema de muito interesse, e talvez bem poucos dessa geração o entendam. Depois que a pessoa tem fé em Cristo, arrepende-se e é batizada para a remissão dos pecados, recebendo a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, que é o primeiro Consolador, e continua humilhando-se ante Deus,
tendo fome e sede de justiça, e vivendo de acordo com todas as palavras de Deus, o Senhor em breve lhe dirá: Filho, serás exaltado. Quando o Senhor o tiver provado em todas as coisas, e visto que aquele homem está resolvido a servi-lo, aconteça o que acontecer, esse homem verá que sua vocação e eleição foram confirmadas. E então será o seu privilégio receber o outro Consolador, que foi prometido aos santos, segundo o testemunho de João, capítulo 14, desde o versículo 12 até o 27. Quem é, pois, o outro Consolador? Não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta é a substância de todo o assunto, que ao receber o homem, esse último Consolador, terá Jesus Cristo em pessoa para ajudá-lo ou aparecer-lhe de quando em quando, e até mesmo lhe manifestará o Pai, e nele farão morada, e lhe serão descerradas as visões dos céus, e o Senhor o instruirá face a face, e poderá alcançar um conhecimento perfeito dos mistérios de Deus. E essa é a dignidade e posição que alcançaram os antigos santos, quando tiveram tão gloriosas visões. Isaías, Ezequiel, João na ilha de Patmos, Paulo nos três céus, e os santos que tinham comunhão com a Assembleia Geral e com a Igreja do Primogênito. Que linda citação! E deve ser nosso intuito e nosso desejo buscar esse segundo Consolador. Sim, viver de tal forma que um dia o Senhor possa olhar para cada um de nós e dizer: eu sei que tu serás fiel em todas as coisas, aconteça o que acontecer. E então, tendo esta visão clara da sua dignidade, o Senhor então te dará teu chamado e eleição, dizendo: Filho, serás exaltado. Que bom vai ser ter esse Consolador conosco. Mas antes disso, temos outros tipos de luzes para nos guiar. Você vê agora a luz do sol e a luz da lua. Mas não me refiro somente a essas luzes que já nos guiam em nossa vida aqui na Terra. A seção 88 de Doutrina e Convênios fala de algumas luzes das quais o Senhor possibilitou que tivéssemos nessa vida. E essa é a pergunta que fazemos ao estudar esses versículos aqui do 7 ao 13 de Doutrina e Convênios 88. Que luz é essa que o Senhor nos dá para iluminar nossas vidas? E o que podemos aprender com ela nestes versículos? Então, por favor, faça essa leitura, faça sua ponderação, pausando o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, espero que tenha encontrado suas respostas. Vemos aqui no versículo 7 que essa luz que o Senhor nos deu para iluminar nossas vidas nesse versículo é a luz de Cristo. Aí nessa sua anotação verde. Bom, a luz de Cristo é um pouco diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um personagem. Já a luz de Cristo não, ela não é um personagem. Porém, seu poder está no sol, está na lua, nas estrelas, na terra, e é o poder sobre o qual esses astros eles são regidos. Olha, os cientistas podem falar o que quiserem sobre a criação deste mundo, mas nenhum deles é capaz de explicar com clareza a beleza e a perfeição com que temos o sol se pondo e nascendo sempre no mesmo lugar, a lua também cumprindo sua função aqui nesta terra de iluminar a noite. E não sabem eles que o poder pelo qual tudo isso é regido é a luz de Cristo. O versículo 11 fala de uma outra função, uma manifestação
dessa luz, da luz de Cristo. Ele diz lá que vivifica o nosso entendimento à luz de Cristo. É o que nós chamamos de consciência. É o que fazem as pessoas que ainda nem conhecem o Evangelho ou não têm o dom do Espírito Santo para guiar suas vidas. É o que faz eles decidirem pelo que é bom. É aquele sentimento que vem ao coração dessas pessoas e à mente dizendo: bem, acho que devemos fazer o que é certo. Essa consciência é também conhecida como a luz de Cristo. E uma outra faceta da luz de Cristo é que ela enche, ou o seu poder, a sua presença, enche a imensidão do espaço, dá vida a todas as coisas, e é a lei pelo qual todas as coisas são governadas. Bem, esse é o maravilhoso poder da luz de Cristo, que também nos foi dada para que pudéssemos ter uma vida com mais entendimento e sabedoria aqui na Terra. Ensinando sobre essa luz de Cristo, o Elder Boyd K. Packer, nosso falecido apóstolo, diz o seguinte: a luz de Cristo é tão universal quanto a própria luz do sol. Onde quer que exista vida humana, existe o Espírito de Cristo. Todas as almas viventes a possuem. É o responsável por tudo que é bom. É a força que inspira tudo o que abençoa e beneficia a humanidade. Nutre a própria bondade. Bem, são com essas maravilhosas palavras do Elder Boyd K. Packer que nós partimos agora para o nosso primeiro diário de estudo. Então você vai escrever no seu diário de estudo o que aprendeu sobre o segundo Consolador, que nós falamos no início desta aula, e o que você aprendeu sobre a luz de Cristo. Faça suas anotações, pausando o vídeo agora, e volte quando finalizar a designação. Muito bem, vamos a uma segunda parte da nossa aula. Começamos vendo estas luvas, né? E vemos que elas são aí de 3 tipos de luvas, mostrando este exemplo claro. Uma luvinha mais fina, outra luva um pouquinho mais grossa e outra luva bem resistente, né? Bem forte. Bem, é com o pensamento nessas luvas que nós vamos estudar os próximos versículos que você verá agora na sua tela, que são os versículos 15, 22 a 24 da seção 88. E ao ler esses versículos, queremos que você encontre qual a comparação que nós podemos fazer com as luvas e também o que podemos aprender sobre leis eternas das quais esses versículos falam. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, após a leitura dessas escrituras, você já deve ter percebido que eu estava me referindo ao versículo 15, né, que é a comparação àquelas luvas, que diz que o espírito e o corpo são a alma do homem. Muito bem, os missionários usavam normalmente aquela canetinha Bic, né? Tirava a partezinha interna e dizia: olha, isso aqui é o espírito, essa parte de fora é o corpo. No meu caso eu usei as luvas. Uma luva sem a mão não é nada, ele não tem vida. Porém na mão ela pode ser usada. E nesse ponto do espírito e o corpo serem chamados como a alma do homem, podemos chegar à conclusão de que um influencia o outro. Tá certo? A maneira como eu vivo ou como eu cuido do meu corpo influencia também a maneira como o meu espírito ele é afetado. E
Se um dos dois, o corpo ou o espírito, não conseguem viver a lei, seja do reino celestial, seja do reino terrestrial ou celestial, ele não conseguirá suportar estes reinos. Em tese, podemos dizer que recebemos o reino para o qual nos preparamos nesta vida, cuidando do espírito e de nosso corpo. Sobre esse assunto do corpo e espírito, o presidente Ezra Taft Benson diz o seguinte: não há dúvida de que a saúde do corpo afeta o espírito, ou o Senhor nunca teria revelado a palavra de sabedoria. Deus nunca dá qualquer mandamento material. O que afeta nosso corpo também afeta nossa alma. O pecado enfraquece. Ele afeta não apenas nossa alma, mas o corpo. As Escrituras estão cheias de exemplos da força física que pode acompanhar os justos. Por outro lado, os pecados dos quais não houve arrependimento pode espalhar energia e resultar em doença mental e física. Ora, essa afirmação do presidente Benson fica muito clara em alguns exemplos que temos nas Escrituras. Um deles é o jovem Davi, que quando ainda fraco, um jovem fraco fisicamente, ele pôde, com o poder de Deus, não só vencer o gigante Golias, mas também, antes disso, matar um urso e um leão. Podemos também visualizar isso em Nefe, quando estava amarrado por seus irmãos, e o Senhor deu forças para ele desatar aquelas cordas. Por outro lado, podemos ver também a triste história de Sansão, que, ao quebrar os convênios feitos com Deus, perdeu aquela força magnífica, aquela força física que ele tinha. Alma, o filho, também é um outro exemplo desse ponto em que o espírito afeta o corpo. Após ter sua visão e atormentado por seus pecados, Alma ficou de cama, com uma febre muito forte, quase à beira da morte. Vamos estudar agora mais alguns versículos, que são os versículos 32 a 35. Ao estudar esses versículos, eu gostaria que você procurasse as razões pelas quais os homens insistem em não querer dar o reino celestial. Faça aí uma boa leitura. Pause o vídeo até finalizar essa leitura. Muito bem. Por que razão os homens não desejam herdar esse reino celestial tão maravilhoso? Esses 4 versículos, eles nos ajudam a ter uma visão. No 32 diz que porque não estavam dispostos a usufruir aquilo que poderiam ter recebido. Ou seja, os homens hoje não desejam pagar o preço de sua exaltação. Querem viver a vida sem muitas responsabilidades. Uma outra razão, no versículo 33, diz que eles não se regozijam com o que lhe foi dado, nem se regozijam naquele que faz a doação. Ou seja, há um sentimento muito claro de ingratidão por parte do homem, que não aceita os mandamentos de Deus como algo positivo e que nem deseja receber essa tal vida eterna se tem que pagar tal preço. Então, são homens ingratos para com Deus. No versículo 34, ele acrescenta que aquele que é preservado por a lei, e é por essa lei que ela é aquela pessoa aperfeiçoada e santificada. Em outras palavras, não há santificação sem obediência. Essa mesma lei que nos governa, é por ela que nós seremos santificados e aperfeiçoados. É por ela que nos consideraremos dignos de voltar à presença de nosso Pai Celestial pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 35, há ainda mais um acréscimo.
Ele diz lá que os homens procuram tornar-se uma lei para si mesmos, numa atitude de grande falta de humildade. Não aceitam que Deus seja a lei para as suas vidas. Eles não aceitam dizer que é Deus quem guia as suas vidas. Eles mesmos querem guiar, eles querem ser seus próprios juízes e eles querem fazer suas próprias leis. Ainda tratando dessa visão das razões pelas quais as pessoas não desejam o reino celestial, o elder Robert L. Simpson disse o seguinte: fazemos o que é certo por várias razões. Algumas pessoas fazem o bem simplesmente por não quererem ser punidas por fazer o que é mal. Outros podem dizer: quero fazer o que é correto, porque sempre fui ensinado que é isto que devemos fazer. Temos ouvido dizerem: quero fazer o certo, simplesmente para agradar a meus pais. Talvez você já tenha ouvido pessoas que indicaram estar praticando o bem simplesmente porque querem ser obedientes aos mandamentos de Deus. Para mim, a melhor das razões é a ilustrada por aquele que sente o desejo de fazer o que é certo, porque anseia dar mais glória a seu Pai nos céus. Ora, vemos aqui várias razões pelas quais as pessoas obedecem os mandamentos de Deus. Embora a maioria delas sejam boas razões, ainda assim não são razões suficientes. A apresentada pelo elder Simpson deixa claramente para nós a necessidade de sermos obedientes para dar glória ao Deus dos céus. E como damos glória a Ele? Se tornando filhos exaltados. Deus, Ele só pode receber um tipo de glória: a glória de ter filhos exaltados ao seu lado. Então quero encerrar este bloco ponderando com vocês o versículo 40, que diz: pois a inteligência pega-se a inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu, a justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. Meus amados jovens, no Evangelho não temos os opostos que se atraem. Talvez na ciência isso funcione bem. No Evangelho não funciona assim. Aquele que é virtuoso deve procurar as pessoas virtuosas e as coisas virtuosas. Aquele que tem luz na sua vida deve se apegar às coisas que trazem luz e que te levam para a luz, não para as trevas. E assim, dessa forma, é que nós poderemos realmente um dia encontrar com o nosso Salvador, para que Ele se torne o segundo Consolador de nossas vidas. Bem, vamos agora ao nosso segundo diário de estudo. E você vai, neste ponto da aula, escrever de que maneira as leis e mandamentos são importantes para nossas vidas. E por qual razão devemos obedecer aos mandamentos. Estudamos isso neste pequeno bloco. Então, pause o vídeo até finalizar a sua designação. Muito bem. Abrimos então esse bloco final de nossa aula mostrando esta imagem que está aí na sua tela, que mostra aí terremotos, tempestades, inundações, de tsunamis, fogo, uma verdadeira catástrofe aí acontecendo na Terra. Esta gravura é uma gravura que está no filme 2012, que fala do final dos tempos, né? E esse assunto que nós vamos abordar agora. Bem,
E faremos isso estudando aqui os versículos 81, 88 a 91 da seção 88 de Doutrina e Convênios. Então, ao estudar, ao ler essas escrituras, procurem descobrir o que podemos aprender sobre as calamidades que têm sido profetizadas já há muito tempo e estão nas escrituras aí. Pause o vídeo até finalizar a sua leitura. Muito bem, vamos ver então o que podemos aprender nesses versículos. Segue minhas anotações. No versículo 81, diz que o Senhor nos enviou para testificar e advertir o povo. Então, eis aí o nosso dever em relação a este povo aqui na terra: testificar e advertir a verdade. Por quê? Porque todo o que for advertido deverá advertir seu próximo. Então, principalmente nós que somos membros da Igreja de Cristo, que já temos o conhecimento da vinda de Cristo e de todas essas calamidades, e que o Evangelho dele foi restaurado nesses últimos dias, é nosso dever testificar. E vamos fazer isso o tempo que for necessário. Porém, de acordo com o versículo 89, uma hora nosso testemunho irá finalizar. Porque ele diz: depois de vosso testemunho, vem o testemunho dos terremotos, dos trovões, dos relâmpagos, das tempestades e das ondas do mar. Esse será o testemunho do Senhor. E não será mais uma voz mansa e delicada como ele tem mandado ao mundo, mas a voz das aflições e das calamidades. No versículo 91 diz que o coração dos homens neste momento falhará. Então é importante, meus amados jovens, estarmos preparados para esses momentos, para que nosso coração não falhe, para que nosso coração continue forte, porque nos preparamos adequadamente. Sobre o assunto, o nosso profeta, o presidente Joseph Fielding Smith, disse o seguinte: o Senhor declarou em nossos dias que lhe agradava dar ao homem a plenitude da terra. E o Senhor se deleita em vê-los usá-la e derramaria suas bênçãos sobre eles em abundância, se apenas dessem ouvidos e fossem obedientes às leis que lhes deu para sua orientação. Os homens, porém, são rebeldes. Não querem viver naquela lei e assim lucrar. Não desejam receber as boas coisas da terra como o Senhor las daria em abundância. Com sua mentalidade tacanha e cegueira, pensam em seu egoísmo e ganância saber melhor que o Senhor. E assim seguem outro rumo, e o resultado é que as bênçãos do Senhor lhes são retiradas, vindo no lugar delas calamidade, destruição, pragas e violência. Os homens devem culpar unicamente a si próprios. O Senhor decretou que retiraria o seu espírito, o Espírito de Cristo, dos habitantes da terra. Esse espírito lhe seria retirado devido à iniquidade, e a retirada de seu espírito atrairia sobre eles essas calamidades. Devemos estar preparados, meus irmãos. Os homens realmente não mudarão sua atitude, exceto alguns. Mas toda a humanidade seguirá este caminho. Devemos estar preparados para essas aflições futuras, vivendo o Evangelho e guardando os mandamentos hoje. E muitos sinais serão dados, e nós vamos estudar esses sinais agora em alguns versículos. Observemos aqui o versículo 93 da seção 88, que diz: imediatamente aparecerá um grande sinal no céu.
e todo o povo o verá juntamente. Bem, esse é um dos sinais. O quê? Um sinal no céu. O que seria esse sinal no céu? Nosso amado profeta Joseph Smith disse: haverá guerras e rumores de guerra, sinais em cima nos céus e embaixo na terra. O sol escurecerá e a lua se tingirá de sangue. Haverá terremotos em vários lugares. Os mares sairão de seus limites e então aparecerá no céu o grande sinal do Filho do Homem. Que fará o mundo? Porém, dirá que é um planeta, ou um cometa, etc. Aí o Filho do Homem virá como o sinal da vinda do Filho do Homem, que será igual à luz da manhã que aparecerá no Oriente. Ora, que lindo sinal e que linda explicação do profeta Joseph. Quando esse sinal aparecer no céu, muitos dos homens dirão que é um sinal qualquer, um novo planeta, um novo astro lá no céu. E se não estivermos atentos, também pensaremos a mesma coisa e aceitaremos tal explicação. Mas o que será realmente esse sinal? Eis que esse sinal será o Filho do Homem, já vindo à Terra para a sua segunda vinda. No versículo 95, temos um outro sinal bem claro da vinda de Cristo nesses últimos dias. Diz assim: e haverá silêncio no céu, pelo espaço de meia hora, e imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará, como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. Pondere, o que significa esse sinal nos céus, ou o que podemos entender por esse silêncio nos céus? Muito bem. A Escritura ela fala de um silêncio por meia hora. O Elder Orson Pratt ele dá uma explicação melhor sobre essa questão da meia hora. Ele diz: não sabemos se a meia hora de que fala a Escritura é de acordo com a nossa maneira de contar, 30 minutos, ou conforme a maneira de contar do Senhor. Sabemos, entretanto, que a palavra hora é usada em algumas escrituras representando um período de tempo bastante extenso. Se esta maneira de contar se refere estritamente ao tempo do Senhor, para que em 1000 anos do nosso equivalem a um dia, a meia hora seria aproximadamente 21 anos. Ou seja, seriam 21 anos de silêncios no céu. Ou seja, nós poderíamos agora ter uma clara visão de que as coisas iriam se acalmar, e talvez nesse momento de se acalmar que todos achariam que nada mais aconteceria, até que o Senhor finalmente desse seus últimos outros sinais. Continuaremos estudando mais alguns versículos da seção 88 Doutrina e Convênios, agora os versículos 96 a 98. Ao estudar esses versículos, procure por mais alguns eventos finais que acontecerão na Terra. Pause o vídeo até finalizar esta tarefa. Muito bem. Eu gostaria de fazer apenas essas duas observações, esses dois eventos aí maravilhosos que irão acontecer em preparação para a segunda vinda de Cristo. Que a primeira diz que aqueles que estiverem vivos no momento daquelas grandes aflições serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo. Encontrar quem? Encontrar Cristo, na aparição que ele fará a todo o mundo. Essa primeira observação de que os vivos têm que estar vivificados diz respeito à condição deles para suportarem a presença do Senhor. E então essa arrebatação, né, significa que os
os membros fiéis da igreja que estarão vivos nessa oportunidade, eles voarão pelos céus até encontrar com Cristo lá no pilar do céu. Bem, mas não só eles. No versículo 97 diz que aqueles que estiverem dormindo em sua sepultura se levantarão. Ora, este também será um privilégio para aqueles fiéis que já passaram para o outro lado do véu. Isso significa aí a manhã da primeira ressurreição. Sim, os santos fiéis que herdarão o reino celestial e que encontrarão com Cristo também neste momento para a sua segunda vinda. Analisado todos esses eventos, compartilho com você agora 2 versículos, que são os versículos 106 e 107, que dizem: E também outro anjo, que é o 7º anjo, soará sua trombeta, dizendo: Está consumado, está consumado. O Cordeiro de Deus venceu e sozinho pisou o lagar. Sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E então os anjos serão coroados com a glória de seu poder, e os santos encher-se-ão com sua glória, e receberão sua herança, e serão igualados a ele. Esses versículos refletem a grandeza do que vai acontecer e mostram claramente qual é a recompensa de todos aqueles que foram fiéis em todas as coisas. Sim, os santos fiéis da igreja, que receberão a glória de Deus, receberão sua herança e serão igualados ao Senhor que está nos céus. Sobre este último ponto, o elder Philip Pratt disse o seguinte: todo homem que eventualmente se tornar perfeito, levantado dos mortos e cheio ou vivificado com a plenitude da glória celestial, se tornará como eles em todos os aspectos, quer física ou intelectualmente, em atributos ou poderes. As sementes destes atributos divinos que foram plantadas no íntimo do ser humano, que é as primícias de Deus, precisam apenas ser cultivadas, tratadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas por uma série de transformações progressivas, para que possam igualar-se à fonte divina, ao padrão absoluto, ao clímax da divindade humana. Que lindas palavras do elder Philip Pratt. Nós temos dentro de cada um de nós uma semente do que é eterno, do que é perfeito. Precisamos apenas colocar essas sementes numa condição de cultivo, de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Quando nos colocamos nesta condição de aprender o que é sagrado, de aprender o que é divino, então essa nossa capacidade, que foi nos dada como um presente do Senhor, ela irá se desenvolver até que possamos nos tornar semelhantes ao Pai. Uma última escritura que compartilho com você é o versículo 86, que diz: Permanecei na liberdade que vos faz livres. Não vos embaraceis no pecado, mas que se conserve limpas as vossas mãos, até que venha o Senhor. Este é o conselho dele: nos manter livres, afastados de todo o mal e de todo o pecado. Somente desta maneira, nós poderemos um dia estar prontos para voltar à presença de nosso Pai Celestial e viver eternamente ao seu lado. Pensando nas aflições que passaríamos nesses últimos dias, o presidente Dieter Uchtdorf disse: Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes podemos nos sentir insignificantes, invisíveis, sozinhos ou esquecidos. Porém, lembre-se sempre, você é importante para Ele. Deus não o vê apenas como um ser mortal ou em um pequeno planeta que vive pouco tempo. Ele vê você como filho dele. Ele vê você como o ser que você é capaz de se tornar
e que foi designado a se tornar. Ele quer que você saiba que você é importante para Ele. Muito bem, finalizamos então esta nossa aula com mais um diário de estudo. Você vai escrever agora o que aprendeu sobre os eventos finais da segunda vinda de Cristo. Também escreverá sobre como podemos nos preparar para estes eventos. Pause o vídeo até finalizar a sua designação. Bom, agora é hora de enviar suas anotações para o e-mail institutoaracaju@gmail.com ou usando mesmo o Facebook do Instituto, mandando uma mensagem com as respostas desta nossa aula. Muito obrigado por sua participação e até a próxima.